A vida pode ser mais leve. Que alegria para mim novamente estar aqui com você. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que seria o momento da ativação? Seria uma boa reflexão. Vamos analisar juntos? Então, ativação, na verdade, vamos entender que é um processo que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Primeiro que entender esse processo, a possibilidade dele existir, já traz muita clareza para as nossas ideias. E claro, trazer clareza e organização para nossas ideias é muito importante para que a gente possa colocar em prática. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo que o que faz a diferença não é apenas o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Quando nós temos conhecimento, mas não aplicamos, é como se fosse uma caravela cheia de ouro no fundo do mar. Mas quando você tem o conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento, as coisas ficam muito mais fáceis, não é verdade? Então, o momento da ativação, ele é, por exemplo, o momento que você chega num ponto final. É quando você gira a chave. Sabe quando você dá aquela grande virada, aquela grande guinada? Eu vou te dar um outro exemplo bem prático para que a gente possa refletir juntos. Imagina só que você tem aí uma semente, que você foi lá e comprou uma semente, sei lá, de uma árvore, de uma fruta. Vamos imaginar uma fruta qualquer da sua preferência. E você guardou aquela semente num lugar arejado, confortável, seguro, não úmido e também não muito quente, um lugar bem apropriado para aquela semente. Você guardou durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E aí depois de 1 ano, com aquelas sementes guardadas, você simplesmente foi lá, colocou ela na terra, colocou um pouco de adubo, colocou um pouco de água. Daqui a 3, 4, 5 dias, ela começa a germinar. Olha que interessante. Mas como? Se ela passou tanto tempo lá guardada, meses, 1 ano, às vezes até mais do que isso. Pois é. A natureza funciona assim. E nós também funcionamos assim. E aí eu trago agora essa reflexão para você. Agora que nós sabemos o que é o momento da ativação, eu gostaria de perguntar, o que na sua vida você faz que já não serve mais para você? Ou o que você gostaria de fazer que ainda não faz? Quando acabar esse vídeo, para um pouco, coloca essas reflexões no papel. É interessante trazer essas questões à tona, porque só assim nós conseguimos melhorar a nossa vida. É como eu disse agora há pouco. Para a gente transformar a nossa vida, nós temos que buscar o conhecimento, porque nosso mestre maior Jesus falava que a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o conhecimento. O conhecimento, ele é libertador, ao mesmo tempo que ele é comprometedor. Comprometedor no intuito de, a quem muito foi dado, muito será cobrado, como o próprio Jesus falava. Então, não adianta nós querermos ficarmos na ignorância, ou nos comportarmos como crianças, ou trabalharmos com vitimismo no nosso dia a dia. Pelo contrário, aprender a crescer. Por que aprender a crescer? Porque nós crescemos a todo momento. A gente acha que crescer fisicamente é só um processo que ficou lá atrás. Estruturalmente, sim, mas emocionalmente nós crescemos todos os dias. Quando você sai da casa do seu pai, quando você casa, quando você se separa, quando você tem um filho, quando você tem 2 filhos, quando você tem 3 filhos, quando você perde alguém que você ama, quando você conquista algum grande trabalho, uma grande responsabilidade. Todos esses eventos são crescimentos ou oportunidade de tal. O que a gente não pode fazer é, ao invés de expandir, regredir. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas quando nós sabemos da possibilidade de crescer, expandir ou regredir, enrijecer, até isso fica mais fácil, porque a ignorância, ela trava, a ignorância ela é a ilusão, né? O que é a ilusão? Que não tem luz. A ilusão é que não tem luz. Mas o contrário da ilusão é a lucidez. O que é a lucidez? Aquilo que tem luz. E o que é essa luz, no caso da lucidez? O conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Por isso que é tão importante nós fazermos essas reflexões que nós sempre trazemos aqui no nosso quadro A Vida Pode Ser Mais Leve, porque a vida pode ser mais leve. Isso não significa que os problemas vão sumir, vão surgir ou não vão acontecer. Os problemas vão acontecer, mas você vai estar muito mais forte.
Sabe quando alguém joga pedra em você e você usa uma capa protetora? Imagina que a pedra vai continuar sendo atacada, mas se você tiver com a sua capa protetora, com seu escudo, seu capacete, sua luva, não tem problema. Imagina que você tem que transportar todo dia 100 quilos por 10 metros. Não importa o motivo, vamos dizer que você tem que transportar 100 quilos todos os dias por 10 metros. E você não pode contar com a ajuda de ninguém. O que você pode fazer? Reclamar? Tentar chutar aquele peso de 100 quilos, que é muita coisa para você e você não consegue? Ou você vai se preparar para que aquilo aconteça? Olha que interessante. Se você começa a entrar numa linha de reclamar, de se, digamos assim, se limitar, ficar chateado, triste, porque por algum motivo você tem que levar aquele peso todos os dias, você começa a definhar. Então, o peso dos 100 quilos, ele passa a ter 150 quilos, 200 quilos, ao ponto que você não consegue transportar. Eu estou imaginando aqui 100 quilos, mas imagina que seja um peso bem pesado para você. Talvez o efeito de 100 quilos para você seja mais ou menos do efeito de 100 quilos para mim, depende da força que você tem. Mas o que é mais interessante para a nossa reflexão é entendermos que, se você tem que transportar um peso que seja muito pesado para você, quase que no limite das suas forças, se você reclamar e não se preparar para aceitar aquela realidade, você vai definhar. Daqui a pouco vai ficar com problema de coluna, vai ficar com tristeza, depressão, e daqui a pouco o peso passa a ficar potencializado. Vamos imaginar agora o sentido contrário? De novo, aquele peso que é muito pesado para você, quase no limite das suas forças. Você tem que transportar por algum motivo por 10 metros. Mas aí você melhora a sua alimentação, passa a fazer atividade física, passa a treinar da melhor forma possível. Logo, aquele peso que eu falei no início que teria 100 quilos e você transportava no limite das suas forças, daqui a pouco aquele peso passa a ficar mais leve. Perceba que o peso em si do objeto é o mesmo, mas a sua força aumentou. Com isso, você vai ganhar mais musculatura, você vai ganhar mais compostura, mais firmeza, mais massa muscular. Consequentemente, você vai ter mais qualidade de vida. É uma metáfora que a gente está trazendo aqui, mas serve para a nossa reflexão. Quantas vezes nós estamos cansados de uma caminhada e a gente vê pessoas que têm muito mais idade que a gente, muito mais desafio com a gente, passa na nossa frente e você fala, caramba, se ele pode, eu também posso. Porque tem um ditado que diz que se alguém nunca fez, ou melhor, se alguém já fez, você pode fazer também. Se alguém nunca fez, você pode ser o primeiro. Eu lembro que quando era criança, eu vi uma história de um cara chamado João do Pulo. Peço desculpas, talvez eu possa estar, enfim, pulando algum detalhe dessa história, mas é só uma forma simbólica. Depois eu sugiro até que você dê um Google aí para saber melhor essa história que me veio aqui à cabeça. O João do Pulo, ele entrou para a história na época porque ele deu um salto, né, era um esportista, ele deu um salto acima da média da época. E todos ficaram impressionados com aquele recorde. O que aconteceu? Hoje em dia o recorde do João do Pulo ficou muito ultrapassado, porque muitas pessoas, depois que ele conseguiu aquele feito, fez muito mais. Ou seja, é sempre possível ultrapassar. Há 500 anos atrás, era inconcebível imaginarmos alguém voando de avião. Imagina, um troço feito com a rigidez, um material tão rígido quanto as espadas de ferro, de aço, né? E aquele negócio voar com muita gente dentro, com muitas bagagens, muitos, enfim, pertences. E o que é mais interessante, além de voar, pousar. Se alguém falasse isso, enfim, na época do descobrimento do Brasil, acho que seria tido como um maluco, né? Mas é uma realidade. Imagina usar tecnologia, um telefone sem fio. Hoje em dia a gente fala telefone sem fio, a gente vê as pessoas no telefone sem fio, troca mensagens, fotos, vídeos. Isso é tão banal que a gente nem pensa o quanto isso é uma conquista maravilhosa da humanidade, quase que mágica. Mas não é mágica porque a gente entende como funciona. E a gente tem uma tendência a banalizar tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente tem em abundância. Mas uma certa forma, é uma mágica sim, porque a mágica seria talvez alguma coisa que a gente não sabe explicar como é feito. Mas será que quando a gente entende como é feito, deixa de ser mágica? Eu acho que não. Acho que a gente tem que continuar respeitando e valorizando. Mas, claro, querendo aprender e buscar muito mais. Mas e o momento da ativação, hein, Hugo? Pois é.
o momento da ativação. Qual o momento da ativação você está vivendo? O que você faz hoje na sua vida que já não cabe mais? Ou o que você deveria fazer que não faz? Será que é começar aquela atividade física? Será que é buscar um emprego realmente que reconheça o seu talento? Será que é mudar essa qualidade do relacionamento que você está vivendo, da relação com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado? Essa relação que só está te adoecendo e está adoecendo o outro também? A relação com o seu pai, com a sua mãe, as brigas, as confusões, eu acho que pode ser um bom começo. Mas é claro que a gente não pode cobrar do outro, nós temos que mudar a nós mesmos. As grandes mudanças e as verdadeiras mudanças, 2 pontos. Primeiro, elas nascem de dentro para fora. Segundo, elas nascem primeiro na gente. Não necessariamente nessa ordem, claro. Temos que entender que as mudanças que nós queremos ver, nós temos que ser modelos delas. Não adianta ficar cobrando a quem quer que seja, não adianta a gente ficar colocando, digamos assim, a expectativa no outro, porque se nós muitas vezes não conseguimos corresponder às nossas próprias expectativas, por que nós vamos colocar tantas expectativas no outro? No marido, no filho, no irmão, no pai, na filha, enfim, quem quer que seja. O outro é o outro. Cada um segue o seu caminho e nem os dedos das mãos são iguais. Olha que coisa interessante, tamanhos diferentes. Eu acho que fica aí a nossa reflexão. Mas voltando aqui para a questão da ativação, é importante que a gente entenda que nós temos que nos libertarmos definitivamente da energia do vitimismo. Aí nesse momento alguém do outro lado fala assim, mas Hugo, você está dizendo que eu sou vítima? Não estou apontando para ninguém, é sempre um espelho para que cada um faça as suas reflexões. Mas eu me pego muitas vezes tentando me colocar em alguns momentos como uma vítima das circunstâncias. Não. Nós temos que entender que a primeira coisa que nós aprendemos nessa vida foi a respirar. A segunda coisa que nós aprendemos nessa vida foi a chorar. E aí fica difícil, né? Porque a nossa primeira comunicação era através de choro. Quando a gente estava desconfortável, com frio, quando a gente estava sujo, quando a gente, enfim, estava com fome. E aí o choro virou a nossa primeira comunicação. E tudo que a gente queria era através do choro. Alguém tirava o brinquedo, não trazia o brinquedo que a gente queria, choro. E com isso nós evoluímos, porque ficaria feio pra gente chorar depois de adulto, mas a gente fica se colocando como vítima da sociedade, das circunstâncias, de Deus, do pai, da mãe, quem quer que seja. Claro que não. Talvez digamos assim, assumir a nossa responsabilidade, assumir nosso protagonismo nessa vida, talvez seja um bom e um grande começo da nossa ativação. Lembra do início desse bate-papo, quando nós falamos sobre a ativação daquela sementinha que você ficou meses guardada, daqui a pouco colocou lá na terra, colocou um pouco de luz, colocou um pouco de água, um pouco de adubo, daqui a pouco ela cresce, daqui a pouco ela vira uma árvore, daqui a pouco ela está brotando? Pois é. Esse momento da ativação, ele precisa de um pontapé inicial. Ele precisa de um momento de energia. Só você pode definir que e quando vai ser essa ativação. Pensa com carinho. Quem sabe a ativação de trabalhar numa caridade, ajudar alguma casa ou alguma causa, respeitando sempre as suas crenças naturalmente. Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho linda, que ela diz que aquele que se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Será que muitas vezes a gente não está se lamentando demais? Talvez seja pela nossa ociosidade. Não sei. Vale a pena a nossa reflexão. Lembrando sempre que é sempre um espelho que a gente traz aqui para que a gente possa fazer a nossa própria reflexão. Não é apontar o dedo para o nosso coleguinha do lado de forma nenhuma. Mas quando a gente desperta para essa possibilidade, por si só, já é uma ativação. Que nós possamos ativar a nossa capacidade mental, nossa capacidade espiritual, nossa capacidade de raciocínio, de ação. Que nós possamos arrebentar, destruir as correntes e as amarras que nos prendem.
Não importa se você tem 20, 30, 40, 80, 90, 100 anos, não. Enquanto você estiver vivo, é sempre tempo de recomeçar, como disse o nosso querido André Luiz. Sempre tempo de recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos transformar a nossa vida. E claro, colocar toda a nossa energia em prol do outro, em prol da sociedade, em prol da humanidade e, naturalmente, claro, em prol de nós mesmos. Nós precisamos ter uma vida melhor. Temos que, de um ponto final, verdadeiramente para sempre, entender que nós nascemos para ser felizes. Não vamos mais cultivar ou cultuar aquelas imagens de seres que sofreram e que sofrer é necessário e que para ser feliz e que para ser honesto é preciso sofrer, ser pobre, passar dificuldade. Não. O planeta passa por um momento de transformação. Vamos de uma vez por todas acreditar e viver e pregar e sentir que nós nascemos para ser felizes. Isso não significa que eu tenha que passar por cima do coleguinha do lado. De forma nenhuma. Pelo contrário. Eu posso, eu devo, eu mereço ser feliz e todos os meus colegas, amigos e desconhecidos, mas somos todos irmãos, então todos os nossos irmãos também merecem. Mas cada um tem que fazer o seu. Cada um tem que despertar essa sensação de confiança, de pertencimento, de merecimento. Eu não vou colocar, como já disse, as minhas expectativas no outro. Como disse o Renato Russo, se você quer alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Ajude o quanto você puder ajudar, faça pelo outro o quanto você puder, mas o primeiro e o grande passo é fazer por si. Sem egoísmo, mas com equilíbrio. Porque muitas vezes quando nós fazemos pelo outro e esperamos alguma coisa em troca, isso não é caridade, isso não é amor. Isso às vezes é posse. Ou às vezes nosso ego que fala um pouco alto. Mas o primeiro grande passo é cuidar de si. É isso que a gente quer dizer, que é o mais importante nesse momento. Consequentemente, você estando bem, você terá força, energia, conhecimento, sabedoria para colocar sua energia em prol do outro. Claro que eu sempre comento que paciente não cuida de paciente. Então, fica aí essa reflexão. Que nós possamos cuidar das nossas mazelas, dos nossos males, das nossas faltas, das nossas limitações, que todos nós temos, né? Mas a partir do momento que a gente começa a equilibrar essas energias, a vida começa a fluir. A vida passa a ter um novo brilho. E aí, claro, a gente está pronto para ajudar o outro. Dentro do interesse dele. Porque eu não posso fazer pelo outro o que ele tem que fazer por ele. Assim como ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim. E eu trago sempre essa reflexão. Sabe o que nem Deus vai fazer por você? Pois é, a sua parte. Pare um pouco. Dedique aí uns minutos do seu dia, da sua noite, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, não sei se agora no ao vivo, mas enfim, coloque no papel qual as suas ativações, o que você quer deixar de fazer, que já é uma atitude, deixar de fazer alguma coisa que não te cabe mais. Por outro lado, pense o que você de fato quer fazer. O que você está idealizando para melhorar a sua vida, um curso, uma atividade física, melhorar alguma rotina alimentar, alguma rotina diária de dormir mais cedo, às vezes acordar mais cedo, ou, enfim, não sei exatamente. Coloque isso no papel. E aí, essa consciência vai te dar a possibilidade de pegar essas sementes que você está trazendo digamos assim, de transformação, jogar no terreno da vida e cuidar com a sua energia para que ela cresça, floresça, frutifique e assim sucessivamente. Eu agradeço muito aqui o teu carinho. Eu sou o Hugo Richard e acredito que nós vamos nos encontrar muitas outras vezes. Desejo a você e a sua família paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Um grande abraço e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau.